Oi! Bom, vim falar das leituras de março. Março foi um mês com muitas leituras. Tivemos feriado, então carnaval eu consegui ler, internato de cirurgia e, bom, bloco cirúrgico é um lugar muito demorado. Aprendi isso, pelo menos no hospital que eu estava, em que cirurgias marcadas às 7h30 vão acontecer 2 horas depois, porque depende de liberação de CTI, depende de muitíssimas coisas que a gente nem imagina. Então eu tinha muito tempo ocioso. Então o Kindle cabe exatamente no bolso do pijama cirúrgico. Então, março tivemos 6 livros, mas também vários livros curtos, não sou completamente à toa. Bom, a primeira leitura foi As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Tem um vídeo específico para esse livro que eu vou deixar linkado em algum lugar, se eu descobrir como é que faz, ou então vou deixar só na descrição. Foi um livro maravilhoso, não vou falar muito aqui, mas vai contar sobre 3 meninas vivendo durante a ditadura. Em comum elas têm o fato de morarem no pensionato de freiras, mas todas têm histórias e personalidades completamente diferentes. E a escrita, tem uma peculiaridade que eu particularmente gostei muito, que vai ser a mudança de vozes narrativas o tempo todo no livro, sem nenhum aviso prévio, e você vai costurando essas histórias por meio da perspectiva de cada uma das personagens. Eu achei maravilhoso e, bom, não vou ficar me delongando. Depois eu li Antologia Poética, de Carlos Drummond de Andrade. Meu conterrâneo, pra quem não sabe, eu sou itabirana. Drummond tá em vários momentos da minha vida, desde a infância. A gente aprende a ler e declamar poemas desde pequeno, apresentações da escola, excursão pra casa de Drummond, meus encontros com meu namorado, quando a gente se conheceu, era na frente da Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade. Enfim, permeia vários momentos da minha vida. Outra coisa é que esse exemplar de livro, ele é bem especial, assim. Bom, eu tenho umas curiosidades sobre ele que eu achei muito legal. O livro era do tio do meu namorado, que se chamava Ari. E antes do Ari, ele foi de alguém chamado Daniel Araújo de Carvalho. E, bom, não sei o que aconteceu primeiro, mas acredito que foi o Daniel, porque tem bem letra de criança e o livro tá todo escrito com a letra dele de adolescente. Ou pode ser homem, né? Homem continua com letra de menino, eu acho isso engraçado. Mas tá todo escrito e cheio de análise literária mesmo, de métrica, achei bem legal. Bom, eu acho que foi, então, o Daniel que pegou da biblioteca. Era um livro de biblioteca. E, bom, acho que o Daniel que pegou de lá, por causa desse fato de análise literária. E depois, esse livro foi parar na livraria Sebo Planeta, que é bem aqui perto da minha casa. E aí depois foi parar com o tio do meu namorado, e aí por fim veio parar comigo. E então esse livro fez toda essa viagem pra me parar no mesmo lugar. Não sei o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, mas é legal como que as coisas elas vão girando, né? E, enfim, eu piro um pouco nisso no caminho das coisas. E também achei essa carta de Yu-Gi-Oh! Atrás. Até perguntei pra um amigo do meu irmão que joga se era uma carta importante, mas não, é uma carta ruim. Mas veio junto com o livro pra ficar aqui. Enfim, toda essa história pra falar sobre esse livro, que eu nem vou resenhar muito, porque eu não acho que cabe muita resenha sobre poesia. Eu não sou versada em letras, eu não tenho como falar sobre a métrica, as rimas, etc. O livro ele vai ser dividido em partes, e cada parte tem uma temática de poemas. E os poemas são lindíssimos, eu gostei de conhecer poemas que eu ainda não conhecia, apesar de muitos já estarem gravados em mim, assim. E bom, é isso, é bom ler um pouco sobre ele em Itabira, os poemas dele sobre amor são bem legais. Eu gostei muito, não tem muito o que dizer. O meu favorito foi Vida Mínima... Vida Menor. Vida Menor foi o meu poema favorito do livro, então se tiverem a oportunidade de ler, eu achei belíssimo. Enfim, depois de Drummond veio O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi,
de Mariana Leck. Eu não sei se estou falando certo. Ai, meu Deus, não. Se é Leck ou Leck. Quase que ela destrói a câmera. Enfim, O Dia que Se Ama Sonhou com Okapi foi uma leitura incrível. É um livro muito gostoso. Se tiver numa ressaca literária, eu recomendo. Ele vai contar sobre o dia em que se ama sonhou com um okapi. Um okapi é um animal que existe, foi o último mamífero descoberto pelo ser humano. E ele é uma mistura de zebra com girafa e mula. E eu juro que é isso mesmo, se você pesquisar você vai ver. E toda vez que Selma sonha com um okapi, alguém morre. O livro vai contar então sobre o dia em que Selma sonhou com um okapi e quem que vai morrer. E depois o que acontece. Os personagens, eles são tão cativantes, são um pouco caricatos, mas sabe, é maravilhoso. Eu me apaixonei por todos os personagens, em especial o oculista, cujo nome é mencionado apenas uma vez e ninguém reconhece ele como o nome, né, assim como oculista. É uma história linda sobre amor e carinho e luto e se reconstruir depois da perda. Eu achei maravilhoso. Eu acho difícil falar muito sem trazer spoilers, mas assim, só pelos personagens já vale a pena. Vai focar na neta de Selma, que tem o seu melhor amigo Martin. Ela é criada principalmente pela Selma e pelo oculista, que é um grande amigo da Selma e que tem um amor secreto. O pai dela é um homem meio ausente, ele é médico e ele depois vai viajar o mundo e tal. E a mãe dela é dona de uma floricultura e ela também vive meio que atormentada apenas pela ideia de divorciar-se do pai. E aí essa menina, ela vai ser criada pela Selma, que cria o mundo pra ela. Ela fala isso, Selma fez o mundo. Isso eu acho lindíssimo. E aí os 3 capítulos, são três partes do livro. Em cada parte a gente tem uma perda e uma reconstrução. E eu achei lindo. É muito bonito, eu espero ler mais dessa autora. Pelo que eu vi, ainda não tem muitas traduções dela aqui no Brasil. E ela é alemã, se eu não me engano, então sem chance de ler não traduzido pra mim. Mas eu achei incrível, de verdade. E é uma espécie de realismo fantástico. Primeiro realismo fantástico anglo-saxão que eu leio. E estou completamente apaixonada. Bom, depois do Dia que Se Ama Sonhou com o Okapi, veio O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar. E eu odiei. Nossa, eu odiei. De novo. Vem aqui. Por quê? Bom, é um livro... vamos por partes. Esse livro de Julio Cortázar é um anti-romance. E o Julio é um autor argentino. E ele, nesse livro, ele se propõe a escrever um não-romance. O livro ele é não linear ou linear, você que escolhe. Você pode ler do capítulo 1 aos 50 e poucos e você vai ter uma história fechada. Você pode ler na ordem que você quiser, ou você pode ler seguindo a tabela que o autor propõe. Então você vai seguir na ordem dos capítulos que ele sugere. Eu li pelo Kindle, pelo e-book, você clica já no final, porque no final de cada capítulo vai ter, entre colchetes, o próximo capítulo que você deveria ler. Então no e-book é só você clicar e já vai direto, que eu achei ótimo. E, bom, esses capítulos entremeados na história são partes da história, ou são citações, ou são divagações. É tudo, sei lá, é muito interessante, assim, é genial. Ele escreve de uma maneira totalmente diferente. Eu já tinha lido outro do Julio, do Cortázar, né, que foi... Tô falando assim porque eu tive uma professora argentina, perguntei pra ela como é que pronunciava o nome dele. Enfim, é o único nome que eu tenho certeza de como pronuncia. Mas o Cortázar, eu já tinha lido um outro livro dele, Os Prêmios, que eu achei maravilhoso, achei genial a escrita também, só que esse é diferente de tudo que eu já li, mas eu não gostei, porque... Porque é extremamente maçante. Eu me senti burra. E eu odeio me sentir burra. Existe uma das poucas coisas, assim, que eu confio em mim mesma. E é essa minha cabeça enorme, esse meu cérebro capaz de compreender e reter informações. Uma das poucas coisas em que eu me orgulho sobre mim mesma é de ser uma mulher inteligente. E eu odeio me sentir burra. Esse livro fez eu me sentir extremamente imbecil, eu me senti burra. Eu lia e eu falava, gente, não é possível.
tá em outra língua. E estava, ele inventa uma língua, escreve capítulos numa língua inventada. Tipo assim, cara, é muito difícil de acompanhar. Tem capítulos, por exemplo, em que o personagem tá lendo um livro dentro do livro, e enquanto ele tá lendo, ele fica pensando em outras coisas. Então é uma frase de pensamento, uma frase de leitura dele, e aí você tem que ficar catando cada coisa. Mas isso nem é o mais difícil. Se fosse isso, tava tranquilo. Mas, bom, vou falar do enredo pra conseguir explicar. É um cara que ele... Às vezes ele tem isso também que eu achei difícil. Os personagens, às vezes, eles são tratados pelo nome, às vezes pelo sobrenome, às vezes pelo apelido, mas enfim. O Horácio é o nosso personagem principal. Ele é argentino e vai morar em Paris. E lá ele conhece a Maga, por quem ele se apaixona e com quem ele tem um romance. A Maga tem um filho, e não com ele, né? Ela já tinha um filho. Ela também é latino-americana. Me esqueci de qual país que ela é. Eu acho que ela não é argentina também. Eu esqueci qual país que ela é. Mas enfim, ela não é francesa. Ela é latino-americana. E aí eles têm um grupo de amigos lá, franceses, europeus e tal. E chama Clube da Serpente. E eles se juntam pra ficar discutindo literatura, jazz, arte e etc. E a Maga, ela não é tão letrada quanto esses outros personagens, porque são todos uns inúteis, assim. Eles são intelectuais, mas eles não trabalham, não sei de onde vem o dinheiro deles, eles passam o dia flanando por Paris, bebendo e lendo e falando sobre as coisas que eles leem, e é só isso que eles fazem. E tem um que é pintor. Bom, mas é isso que eles fazem. E aí, nesses encontros, eles se encontram pra falar de literatura, etc. E a Maga não é tão letrada quanto eles, então ela tá sempre muito ávida por informações, então ela faz perguntas e eles explicam com muita má vontade. Eles zoam muito dela por ela não saber as coisas, desfazem muito dela, isso me irritou profundamente, os personagens são todos péssimos. E aí, nisso que eles se encontram pra discutir, tem tantos livros e autores citados que... Nossa, tipo assim, você consegue entender o livro sem conhecer as obras citadas, é óbvio. Mas, meu Deus, sabe? É como se eu estivesse lendo dissertações acadêmicas sobre obras que eu ainda não li. Algumas eu tinha lido, então é interessante quando você já leu a obra, mas quando você não leu, é completamente maçante, você fica completamente perdido. Umas descrições de jazz que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E, bom, tem até uma playlist, vou deixar lá na descrição, das músicas do livro, que é legal você ouvir e conseguir entender a atmosfera do livro. Mas, nossa, é tão maçante. E tem um autor lá que chama Morelli, que ele não existe, que é um autor inventado pelo livro, e que eles ficam discutindo as obras desse cara. E ele é tão chato. Ai, nossa, é muito chato, e difícil, e cansativo, e eu me senti burra. E os personagens são insuportáveis, uns prepotentes. E acontece uma tragédia, e eles ficam tipo assim... eles são uns hipócritas, eu não gostei, é muito... Tudo é muito insuportável. Eu achei insuportável. E com isso, eu faço um elogio ao Cortázar, que o livro... Eu li a edição da Companhia das Letras, só que versão e-book. E no livro ele traz umas cartas, né, do Cortázar para amigos, enfim. E ele falando, se você odiou o livro e achou o livro muito chato e quis jogar na minha cabeça, então eu atingi meu objetivo. Então, bom, comigo ele atingiu o objetivo, porque, nossa, eu queria rasgar o livro. Foi horrível a experiência, mas completamente genial. Diferente de tudo que eu já li, inovador. Não tem como dizer que Cortázar não é uma pessoa à frente de seu tempo e brilhante. Só que foi uma experiência de leitura terrível pra mim. Mas o que não significa que o livro seja ruim. Eu só não gostei. Eu acho que a gente tem que diferenciar muito boa leitura de má leitura e boa experiência de má experiência. Existem livros que eu sei que são ruins, mas que eu achei maravilhosos. Tive uma experiência de leitura incrível. Da mesma forma que livros que eu sei que são bons, eu tive uma experiência de leitura ruim. Esse livro, ele é maravilhoso, ele é muito bom, assim, ele é belíssimamente escrito. Foi uma experiência de leitura terrível. Da mesma forma que O Senhor dos Anéis foi uma experiência horrorosa. Assim,
Eu sei que é um livro muito bem escrito, eu lia e falava, nossa, que lindo! Só que foi um saco, assim. Então, eu venho muito falar da minha experiência de leitura, mas saibam que as experiências são únicas e não é isso que define um livro bom, um livro ruim, é óbvio. Mas enfim, vamos lá. O próximo livro foi A Abadia de Eu não sei como é que fala isso. Abadia de Northanger. Não sei como que se pronuncia, mas de Jane Austen. E eu li para um clube do livro e foi maravilhoso. Eu li só um livro até hoje da Jane Austen, que foi Orgulho e Preconceito. Esse é meu segundo livro dela. Não sei porque eu nunca li mais de Jane Austen, porque é maravilhoso. Este livro é uma delícia mesmo. É um romance satírico que vai satirizar as novelas góticas da época. Traz uma personagem cujo nome eu esqueci, porque eu sou péssima com isso. Por isso que eu queria ter feito as resenhas durante as leituras, só que eu me perco. Catherine. Ela se chama Catherine. A personagem principal, que é a Catherine, ela é uma anti-heroína, assim, não sei se pode chamar de anti-heroína, mas ela é uma heroína, só que o tempo todo a narradora vai falando, se Catherine fosse uma heroína, agora ia acontecer isso. Mas como Catherine não é uma heroína qualquer, agora acontece isso. Então, assim, tem uma crítica muito legal a esses personagens muito caricatos dos romances. Quero só ver o nome de um outro personagem. Ah, tá. E, bom, a Catherine, ela é de uma família simples, assim, ela não é pobre, mas ela também não é riquíssima. E aí de uma cidade em que não tem ninguém demais, nada de interessante acontecendo. E ela é uma pessoa normal. Ela era uma criança feia e ela fica normal depois. Ela não fica linda, mas ela, pra quem era feia, ficou bonita. E ninguém se interessava por ela na cidade, mas era porque na cidade não tinha nenhum homem da idade dela. Então ela vai pra Bath com uns amigos da família pra passar uma temporada. E lá ela faz amigos e conhece um homem que é a sina da mulher. Ela conhece o Henry. E aí ela é acometida pelo maior pesadelo da mulher, que é um engraçadinho. Ela se apaixona pelo Henry, que é um engraçadinho. E eu me apaixonei junto. Porque eu tenho uma queda por engraçadinhos. Um beijo pro meu, inclusive. Mas, bom, aí ela vive umas aventuras em Bath. E depois ela vai conhecer a casa desse Henry com o pai dele e a irmã dele. E aí acontecem várias coisas, não dá pra ficar contando que vai ser spoiler, porque é uma novela bem curta, assim. Só que ela é muito divertida, sabe? Aí são duas partes. A parte dela em Bath é uma história bem novelística mesmo, assim. Tem umas coisas que acontecem até meio ridículas, é muito engraçado. A Catherine, ela é super ingênua, então ela acaba em situações muito ridículas. Eu ri com o livro, é muito bom. E aí depois, quando ela vai pra Abadia, que é a casa lá da família, aí a gente entra como se fosse um romance gótico agora, em que ela tenta desvendar um mistério que ela própria cria, só que com vários anticlímax no meio do livro, porque, por exemplo, ela vai, então ela consegue abrir o armário e ver que o que tinha lá era nada. Assim, é muito divertido, eu achei muito bom. O final do livro é todo fechadinho, é um livro super simples, um romance muito gostoso de ler, uma novelinha maravilhosa. Eu falei novelinha não no intuito de diminuir o livro, mas sim é um livro curto e leve e maravilhoso, só que ao mesmo tempo ele traz críticas interessantíssimas ao estilo literário da época, mas também ao papel da mulher na sociedade naquele momento, como é de praxe das histórias de Jane Austen. Então, assim, eu gostei muito mais que de Orgulho e Preconceito, apesar de Orgulho e Preconceito ser maravilhoso. Eu achei isso aqui, tipo assim, fenomenal. Achei o auge. Nossa, é lindo, lindo, lindo e delicioso. E o Henry é o meu personagem favorito do mundo agora. E depois disso, eu li o meu último livro de março, que foi The Answer is No, de Frederick Beckman. Esse livro é muito curto, ele deve ter 60 ou 80 páginas. E vai trazer um cara que ele é muito chato, ele odeia gente e ele vive feliz porque ele não tem contato com ninguém. E até que um dia ele é obrigado a ter contato com pessoas
e aí a vida dele dá um giro, e aí vai ser sobre uma pilha de lixo que vai crescendo de fora do prédio, e aí ele é colocado numa situação que ele tem que ajudar a resolver, e vão aparecendo personagens de quem ele vai ficando amigo e tal. Bom, ai meu Deus, não poderia estar acabando. É muito divertido o livro, é uma história bem legal, tem várias críticas à nossa sociedade atual, se passa no momento corrente, né? Então, vai ter várias críticas aos dias de hoje, às redes sociais, à necessidade de crenças inventadas para termos um norte na nossa vida. Enfim, é muito bom. Mas também eu achei muito caricato, os personagens são extremamente caricatos. Diferente de O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi, em que as caricaturas, elas vêm naturalmente, não são bem caricatos, são personagens muito excêntricos e que isso marca a personalidade deles. Aqui eu achei que os personagens são apenas caricaturas de si mesmos e não tem nada além disso, não se aprofunda além disso. É óbvio, muito curto, não dá pra se aprofundar, mas eu não gostei disso. Outra coisa é que é o segundo livro do autor que eu leio, o outro foi Um Homem Chamado Ove, que eu acho maravilhoso, é um livro incrível. Mas eu senti que ele repetiu uma fórmula, sabe? Eu li diálogos nesse livro que eles poderiam estar no outro. Eu senti que os personagens são muito semelhantes. Até quando eu fui contar a história pro Arthur, ele virou pra mim e falou: ah, não é igual aquele outro livro? Eu falei: não. Mas, bom, é um homem rabugento, que ele é obrigado a conviver com gente que insiste muito pra ele conviver em sociedade, e isso muda a vida dele, enfim. Eu achei que foi um pouco mais do mesmo, mas é um livro muito divertido, vale a pena, se você estiver cansado, assim, é um livro bem gostosinho. Mas, bom, foi isso, em março foram 6 livros, e eu já acabei o 1º de abril, que foi O Som e a Fúria. Tenso, mas muito bom. Eu volto em breve para falar sobre as minhas leituras de abril. E, bom, espero que tenham gostado. Um beijo, manda um beijinho na linha. Tchau, tchau.